e paz, meus queridos, Deus te abençoe, aqui é o pastor Rogério. Eu estou enviando esse vídeo para todas as nossas igrejas e eu peço que você preste muita atenção. Ainda que o vídeo vai ser longo, escute mais de uma vez, vai ser muito importante. Eu quero falar sobre o projeto DNA. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, está escrito: Então aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a orientação é: vão e façam discípulos. Nós temos um projeto que foi implantado pelo Espírito Santo para nós, chamado DNA, e eu quero te falar um pouquinho sobre ele, respondendo perguntas. Primeira delas, o DNA é um programa de célula? Sim, DNA é um programa de célula, e ele é uma adaptação, um enquadramento daquilo que é a visão do Espírito Santo para a nossa igreja, para a nossa região, para a nossa cidade e para as cidades que está na nossa igreja. Está dentro da visão da Igreja Batista Renovo, é um programa que o Espírito Santo veio refinando, colocando no nosso coração, maravilhoso. Então o DNA é sim uma programação de célula na visão da Igreja Batista Renovo, ok? Segundo, o DNA é para toda a igreja? Sim, o DNA é para toda a igreja. Toda a igreja deve participar. Até julho do ano que vem, no dia que começar a maratona, nós pretendemos que 100% da Igreja Batista Renovo, em todas as cidades, Pilar, São Miguel, Regis, Sete Barras, em todos os lugares que tiver uma Igreja Batista Renovo, 100% esteja participando do DNA. Terceiro, como alcançar toda a igreja? Nós vamos fazer o seguinte: hoje nós temos 5 células já, ou 5 DNAs em São Miguel. Agora nós estamos já treinando mais 2 pessoas, vai começar mais 2 casas, já nos próximos dias, em janeiro começa mais 2. Nós temos em registro, já acontecendo um DNA na casa do Ricardo, e no próximo mês de janeiro nós pretendemos já abrir mais DNA em registro, também em Sete Barras e Pilar do Sul, ok? E agora vai acontecer o quê? Todos os meses nós vamos precisar abrir DNAs novos. Se não abrirmos um novo todo mês, nós não vamos alcançar. Então nós temos que treinar, separar as pessoas, para que elas possam então participar e possam viver aí um momento incrível. Quarto, pessoas não crentes podem participar? Queridos, elas devem. Tá? Então o DNA, ele na casa, ele vai acontecer como um misto de pessoas que são crentes e pessoas não crentes. Por quê? Esses não crentes vão conviver com o povo de Deus e vão também conhecer o Deus desse povo. Então a ideia é: eu trago na casa uma pessoa que ainda não conhece Jesus, essa pessoa é lapidada, essa pessoa vai conhecer Jesus e ela vem para a igreja. A igreja sempre é o auge, porque a Bíblia fala que nós nunca devemos deixar de ir à igreja, nunca devemos deixar de congregar. A igreja, sim, ela sempre é o auge, mas o DNA é aquele que vai também captar essas pessoas, vai falar do amor de Deus para elas e trazer para a igreja. Então o DNA é, sim, para a igreja e para aqueles que ainda não são crentes, possam conhecer a igreja pela casa dos DNAs ou pela casa das pessoas que estão fazendo, ok? Quinto, quais as bases do DNA? Né? A pergunta é: quais as bases do DNA? O DNA está baseado em 3 questões. Primeiro é a comunhão. A comunhão é algo de extrema importância entre as pessoas. Ninguém pode viver sozinho. Um ser humano que anda sozinho, ele vai cair no erro do Salmo 1, vai acabar sentado em rota de escarnecedores, vai acabar sentado em caminho de pecadores e vai ser um problema. Então o ser humano não deve andar sozinho. Jesus sempre priorizou de 2 em 2, sempre priorizou de pessoas, de comunhão, de igreja. A Bíblia fala que é muito bom que os irmãos vivam em união. Então, DNA 1 é comunhão. Aquilo que é difícil, às vezes, na igreja, para algumas pessoas, nas casas vai ser muito mais fácil. Então, é comunhão. Segundo é cuidado. Por quê? Porque num todo, como pastor, nem sempre eu fico sabendo das crises das pessoas, como o irmão está passando, o que está acontecendo. O pastor, ele não vai conseguir fazer isso, nem eu e nenhum dos outros pastores da igreja vai conseguir 100% dar assistência a isso. Por quê? Porque são muitas pessoas, às vezes as pessoas não comunicam e aí por diante. Então, dentro do DNA, essa comunhão e esse cuidado é diferente, porque são poucas pessoas e aquele líder daquele DNA sempre vai prestar uma atenção diferenciada nas pessoas que fazem parte do DNA dele. Se alguém ficar doente, se alguém não estiver bem, se alguém estiver passando necessidade, ele vai poder ajudar, ele vai poder descobrir isso e também vai poder me comunicar ou comunicar qualquer pastor responsável, e esses pastores vão
também estar juntos, vão visitar, vão estar participando junto desse momento e trazendo uma vitória incrível, tá ok? Então é comunhão, é cuidado e é discipulado. O que é discipulado? Discipulado é quando eu vou gerar outra pessoa parecida comigo na fé. Quando nós conseguimos transmitir para os outros aquilo que nós aprendemos de Deus. Porque a pessoa ela se converte, ela vem na igreja, somente nessa época moderna, ela abre o celular, tem gente falando tudo que é coisa. Um fala que pode, o outro que não pode. Tem um pastor que fala que é verde, o outro fala que é azul. Um fala que vai voltar, outro fala que já voltou. É uma bagunça. Então nós precisamos ter uma base bíblica totalmente saudável e coerente para discipular. Então o DNA ele também é um discipulado, é quando a pessoa agora veio para Jesus, nós vamos começar a ensinar, ela vai ter alguém que anda com ela, que fala para ela, oh, isso aqui não está bacana, isso aqui está legal, vai ajudar nos casamentos, para que os casamentos sejam fortes, vai ajudar dentro dos relacionamentos com pais, com filhos, com amigos, com a sociedade em geral. Então, é discipulado. Então, o que é o DNA? É cuidado, é comunhão e é discipulado. Tá ok? Então, vamos lá. Sexto, como posso ter um DNA na minha casa? Eu, Rogério, penso que a coisa mais sensata é que todo mundo deveria desejar ter um DNA na sua casa. Por quê? Na minha casa eu quero muito. Mas vai fazer bagunça, vai sujar, as pessoas não vão limpar. Sim, são poucas as pessoas que têm um bom senso de acabar um DNA, ajudar a limpar, ajudar a dar uma varrida num lugar, porque isso faz parte também do cuidado e da comunhão, não é verdade? Algumas pessoas não, vão deixar, mas se a minha casa não servir para honrar o nome do Senhor, se eu falo para o Senhor, Senhor, me dê uma casa, me dê um carro, me dê um lar, e agora Ele me dá essas coisas, eu tenho onde morar, eu tenho onde dormir, eu tenho uma cama gostosa, eu não posso usar a minha casa para engrandecer o nome dEle, eu devo estar muito errado. Então, quando eu desejo que o DNA esteja na minha casa, e quando talvez, no fim, eu tenho que limpar ou tenho que fazer uma faxina no lugar para receber os irmãos de noite, eu estou sendo grato a Deus. E eu estou fazendo com que os céus também possam ver isso e abrir as janelas do céu sobre a minha casa. Então, eu quero honrar a Deus, sim. Como é que você faz para ter um DNA na sua casa? Você tem que orar a Deus e falar, Senhor, eu quero. Porque é um projeto. Com o passar do tempo, muita gente vai ter um DNA na sua casa. Muita gente vai ter. Pode demorar um pouco, pode demorar, vamos dizer, um ano, pode demorar um mês, não sei. Mas você deve desejar. Né? Mas até que isso não aconteça, até que esse momento não venha, você vai estar participando em outro DNA. Porque para ter um na sua casa, você primeiro precisa participar na casa de alguém. Tá ok? Então esse é o projeto DNA. Nós queremos implantar, janeiro vai ser um mês onde nós vamos trabalhar muito sobre esse projeto. O ano de 2025 é um ano que nós vamos trabalhar muito sobre a igreja dentro de casa, a igreja no lar. Uma igreja que reflete e abençoa a casa, uma família diante de Deus, casamentos diante de Deus, filhos diante de Deus. Ok? Então Deus te abençoe, que o Senhor possa estar contigo e que você viva sempre o melhor do Senhor nessa terra. Deus te abençoe.